Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz. Espero que todos vocês se encontrem bem. Sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Bíblia. Vamos continuar nossa peregrinação pelo livro de Eclesiastes e continuar a aprender com aquilo que o pregador tem nos ensinado nesses dias que temos acompanhado a sua palavra. Quero então te convidar para a última parte do capítulo 9, que vai do versículo 13 até o versículo 18, que diz assim: Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Salomão está aqui então terminando essa parte do capítulo 9, falando a respeito ainda da sabedoria, mas agora falando aqui fazendo uma comparação entre a sabedoria e a força. E ele faz opção pela sabedoria, porque ele reconhece diante de uma história que ele viu, diante de uma história que ele conheceu, ele reconhece, portanto, que a sabedoria, mesmo dentro de um exercício militar, mesmo dentro de um exercício de poder, mesmo meu irmão e minha irmã dentro de uma conquista ou da defesa de um território, ela é muito melhor ser empenhada do que armas de guerra. E ele traz esse caso aqui desse pobre sábio que habitava naquela cidade e que quando aquela cidade foi invadida por um grande rei, as armas daquela cidade não deram conta deste grande rei. Mas o que deu conta? A sabedoria deste pobre homem. Muito provavelmente, ele entrou em acordo com aquele grande rei, de alguma forma ele convenceu aquele rei a retirar os seus exércitos daquela cidade e ir embora. Não sabemos o completar da história, mas imaginamos que possa ter sido isso porque as palavras de sabedoria deste pobre homem levaram, portanto, esse grande rei, que possuía certamente um grande exército, a livrar aquela cidade da sua força, do seu poder bélico naquele momento. Portanto, todas as armas, tudo aquilo que o povo poderia fazer para confrontar aquele rei, não serviu de absolutamente nada. Apenas a palavra do sábio é que levou aquele rei, portanto, a desistir de tomar aquele território. Então Salomão está dizendo aqui que um homem sábio ele vale mais do que um exército. Um homem que detém sabedoria em seu coração, a sua palavra, ainda que seja silenciosa, não com gritos, não com escândalos, né, não com aparições repentinas, com gritar, com falar alto, mas apenas com seu silêncio, aquele homem foi capaz de salvar aquela cidade do invasor, salvar aquela cidade de um invasor muito mais poderoso do que ela. Mas vejam, meus irmãos, o que o mundo faz com aqueles que são sábios. Simplesmente se esquecem deles. O mundo prefere sempre colocar em pauta a história de um grande herói. Mas não um grande herói que agiu com sabedoria, com palavras que trouxeram libertação para o povo ou trouxeram paz para aquele momento de guerra. Mas o mundo, ele reconhece histórias de homens e mulheres que guerrearam, mataram pessoas, tiraram vidas, ainda que em defesa da sua nação, ainda que em defesa do seu povo, mas ainda assim o mundo prefere esse tipo de história com derramamento de sangue, porque o mundo, meus irmãos, ele prefere de fato ver o derramar de sangue diante de si. Por que vocês acham, portanto, que tantos jornais, né, seja na TV, ou seja no jornal impresso ou no jornal digital, colocam sempre em todos os seus cadernos mais e mais e mais notícias? As notícias são sempre ruins, porque parece que as histórias ruins atraem a atenção do público.
A audiência aumenta quando eles mostram gravações de tiroteios, de guerras, né? Ou debates que trazem a nós rumores de guerra, análises políticas de momentos delicados em que nós vivemos, tanto no Brasil como em todo o mundo. Isso dá audiência, porque o nosso coração é cheio de iniquidade. O homem, ele gosta de ver esse tipo de coisa e isso o atrai. Agora, momentos de paz, momentos de reflexão, momentos de palavra, de exortação, de correção, de encorajamento, via de regra, meus irmãos, as pessoas não gostam muito disso. Estou falando, evidentemente, do mundo, não estou falando da igreja. Mas, meu irmão e minha irmã, muito melhor é ter perto de você um homem sábio do que um homem que se utiliza de armas de guerra para defender o seu território. E não quero aqui, evidentemente, dizer que há algum erro, alguma falha aí, porque nós temos que defender sim a nossa família, a nossa casa, e quando não dá só na sabedoria, nós temos que usar outro tipo de estratégia. Mas aqui, na história que Salomão nos conta, esse homem pobre e sábio conseguiu livrar todo o seu povo das mãos daquele grande rei. E Salomão então termina no versículo 18 dizendo: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Uma só pessoa pode levar toda uma nação à perdição. Uma só pessoa, um só rei, pode destruir todo o seu reinado. Uma só pessoa pode levar várias outras pessoas a terem problemas em suas vidas por causa das suas decisões, por causa dos rumos que essa pessoa tomou em sua vida, que acaba reverberando sobre a vida de outros. Portanto, meu irmão e minha irmã, peça a Deus sabedoria, porque Ele dá, como diz Tiago na sua epístola. Ore ao Senhor para que você seja uma pessoa sábia, para que quando a guerra chegar, quando as tribulações chegarem e te alcançarem, você tenha palavras de sabedoria, não só para o seu próprio coração, mas você tenha palavras de sabedoria também, até mesmo para o adversário, para os seus inimigos, para aqueles que atentam contra a sua vida ou para aqueles que atentam contra a sua história. Quantos são os relatos de pessoas que estavam ali à beira da morte e por causa de uma palavra de sabedoria, ela foi livre da morte naquele momento. Portanto, meu irmão e minha irmã, a palavra é cheia de sabedoria. Ela é a sabedoria de Deus revelada a nós. Portanto, conheça a palavra para que nós possamos andar em sabedoria na presença de Deus e na presença de todos. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.